Oi, Deus. Aqui é Peter Parker. Posso pedir um favor? Eu sei que tenho sido saco de pancadas pessoal do Senhor nos últimos anos, mas será que a gente podia dar um tempo nisso? Nem precisa ser muito, até porque eu sei que as chances disso acontecer são bem baixas. Mas só por um tempinho, por favor. Será que eu consigo uns 15 ou 16 anos? Vamos lá, isso não deve ser nada para os seus parâmetros, né? Tô brincando, Deus. Tô brincando. Mas aposto que o Senhor já sabia disso, né? Bom, pra ser bem sincero, tirando, claro, Jesus, mas falando aqui de herói ficcional, né, que não existe, eu sempre gostei muito de Homem-Aranha. Homem-Aranha pra mim sempre foi um herói que eu me simpatizo muito. Porque desde menor, quando eu via Superman, Capitão América, sempre era aquela imagem patriota do Capitão América e do Superman, que eles eram perfeitos, cabelos perfeitos, roupas perfeitas, eles nunca erravam, sempre faziam certo e era um exemplo. Mas a vida deles sempre eram perfeitas demais. Enquanto o Homem-Aranha, ele nunca tinha uma vida boa, nunca tinha uma vida perfeita, nunca tinha paz. E mesmo assim, continuava sendo quem ele é. Bom, você que tá caindo de paraquedas, bem-vindo. Eu sou o Vini Relâmpago e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre como o Homem-Aranha, como as histórias do Homem-Aranha podem ensinar, podem mostrar ensinamentos bíblicos. Eu que falo bastante sobre vídeos cristãos, tento ao máximo, eu sou pecador, mas tento ao máximo ajudar vocês e espalhar a mensagem do Senhor. Hoje estou aqui com um tema um pouco diferente, mas que continua sendo muito importante pra gente. E também porque falta uma semana pra Homem-Aranha, um novo dia, e eu tô ansioso pra esse filme. Bom, mas vamos lá. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que tudo que eu falar aqui, vocês não devem tratar o Homem-Aranha como um ídolo, não é isso. Minha intenção desse vídeo é pra mostrar que muitas das vezes a gente pode ver ensinamentos bíblicos mesmo que não estão sendo, especificamente ali, exposto. Muitas vezes em obras de filmes e heróis a gente pode ver com outros olhos. E eu acho que o Homem-Aranha passa bastante essas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, a vida do Homem-Aranha nunca vai ser fácil. Nunca foi. Peter Parker, um garoto normal, nerd, acaba sendo picado por uma aranha e acaba ganhando responsabilidade, acaba descobrindo muitas coisas. E aqui eu não tô querendo dizer a parte dos filmes. Quando eu digo o Homem-Aranha, normalmente toda a história do Homem-Aranha é assim. Então vai se acostumando. Bom, e a partir de quando ele ganha seus poderes, aquela clássica fala do T-Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A partir daí que ele acaba ganhando seus poderes, tudo na sua vida desmorona. Quando eu digo que ela desmorona, claro, ele aprende muita coisa, ele ganha poderes muito legais, mas em troca, ganha responsabilidades que ele nunca teria se ele estivesse num mundo normal, se ele estivesse numa vida normal. Bom, eu acho que você já entendeu lá onde eu queria chegar. Bom, Jesus é assim na nossa vida, e a gente é o Peter Parker. Assim como quando a aranha picou o Peter Parker, quando Jesus entra em nossa vida, nós mudamos. Nós ganhamos responsabilidades e nossa vida fica difícil. Nossa vida fica complicada, fica cheia de problemas, fica cheia de coisas que a gente não vai entender. Bom, e quando eu digo temos problemas, são problemas mesmo. A nossa vida fica muito mais difícil, nós ficamos com responsabilidades e ficamos pensando, será que não vale mais a pena a gente como era antes? Inclusive no filme isso é uma grande mensagem. Será que não era melhor, o Homem-Aranha pensando, né, o Peter, quando eu não fui picado pela aranha? Será que se eu não fosse picado pela aranha, eu teria tido uma vida melhor? E a resposta é que não. A resposta é que quando a aranha picou o Peter Parker,
O Homem-Aranha tinha um destino e ele precisava cumprir isso. E é assim Jesus na nossa vida. Quando nós mudamos, quando a gente aceita Jesus, tudo na nossa vida muda. E passamos por aflições, passamos por coisas difíceis em nossa vida. Mas é exatamente aí que a gente precisa superar. Assim como o Homem-Aranha encontrou pessoas em que puderam ajudar ele a vencer as batalhas, porque o Homem-Aranha nunca venceu sozinho. O Homem-Aranha, supondo que um exemplo, né? No Homem-Aranha 3, do Tobey Maguire, inclusive, filmaço. É muito criticado, mas calma aí, vamos voltar, né? Quando o Homem-Aranha, no final, na batalha final, enfrentou o Venom e o Homem-Areia e todos aqueles vilões, ele não estava conseguindo vencer. Mas ele precisou de uma ajuda. Ele precisou de uma ajuda porque sozinho ele não conseguia vencer aquelas batalhas. Sozinho ele não conseguia vencer isso. E bom, você que já assistiu no filme, você lembra que foi o Harry, né, que ajudou ele, o grande amigo dele. E é assim na nossa vida também. Quando aceitamos Jesus, nossa vida muda, temos problemas, temos responsabilidades em que precisamos cumprir, mas não precisamos fazer isso sozinho. Assim como o Homem-Aranha enfrentou problemas em que não pôde vencer sozinho, nós também. A gente precisa de Jesus. E a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda para ele. E na vida do Homem-Aranha, ele é bem conhecido pelas suas perdas. Tanto perdas, realmente perdas, né, da família, como a Tia May, como o Tio Ben, como a própria Gwen, e alguns quadrinhos da Mary Jane também já morreu. Tanto perdas como trabalho. O Homem-Aranha, muitas das vezes, inclusive lá no 2, no Tobey Maguire, ele foi demitido da pizzaria. Então, cara, o Homem-Aranha, ele é o herói, por isso que eu gosto bastante dele, porque ele é o herói que mais se aproxima da realidade cristã, eu acho. Porque ele simplesmente, todo dia acontece algo de ruim, mas ele não desiste, ele não deixa o que ele é. Ele não desiste do que ele foi pra ser, que é o Homem-Aranha. Ele não desiste de ser um Homem-Aranha, porque ele sabe que tem a responsabilidade disso. E é assim com a gente também. Quando aceitamos Jesus, não podemos voltar atrás, não podemos desistir de quem somos, porque ele nos escolheu e não tem mais caminho de volta. Temos que segui-lo e temos que amá-lo, porque ele deu seu único filho pra gente, coisa que nenhum herói podia fazer. Bom, e hoje eu tava assistindo Homem-Aranha 3 e eu consegui tirar mais um ensinamento que o Homem-Aranha oferece pra gente, cristão, né? Que é simplesmente a batalha contra o pecado. Sabia quando o Homem-Aranha fica contaminado pela simbionte? Bom, é exatamente assim. Vou explicar a situação em que o Homem-Aranha estava passando. Ele estava com problemas, ele estava afundado na arrogância, afundado em tudo. E ele estava pobre, como sempre, estava brigando com a Mary Jane, tinha como maior rival o seu melhor amigo, e a simbionte se aproveitou disso. Ela se aproveitou depois que o Homem-Aranha descobriu quem era o assassino do seu tio, e meio que contaminou ele. E a sensação era muito boa dali. Tanto que tem aquela clássica fala, isso é muito bom. É essa cena aí que você tá vendo. Bom, essa sensação era muito boa, mas era passageira. A simbionte ali fez com que o Peter achasse que finalmente estava curtindo a vida. Ele se vingou, matou o Homem-Aranha e falou assim, bom, eu tô curtindo a vida agora. Mas isso era só uma ilusão. E bom, acho que você que é mais aprofundado na fé, você sabe o que eu tô querendo dizer. Assim, é a batalha contra o pecado. Pode ser qualquer pecado. A luxúria, o vício, inveja, ciúmes, tudo mais. Ela entra em seu corpo, ela entra em sua mente quando você está estressado, quando você está passando por problemas. E ela entra como se fosse uma coisa que fosse te aliviar, como se fosse algo que vai te dar paz quando você está passando por problemas. Mas pra quem assistiu o filme sabe que isso foi pelo contrário. Ele só piorou a vida dele, só. Ele explodiu a cara, queimou a cara do seu melhor amigo. Ele acabou com o relacionamento com a Mary Jane. Ele insultou os próprios familiares, né? A tia May, ele brigou com ela e tudo mais. Então ele acabou com a vida dele. Acabou ali. Então é exatamente aonde eu quero chegar.
Cara, assim é o pecado. O pecado, ele entra em nossas vidas pensando, fazendo com que a gente pense que é um alívio, que é algo legal de se fazer, mas quando a gente vê, ele tá destruindo a nossa vida, ele tá destruindo tudo que a gente tem ao nosso redor. E por isso o Homem-Aranha se livra. E não é fácil ele se livrar, não é. Mas aqui é diferenciado, né, do filme, que nossa vida cristã, o Homem-Aranha vence ali por esforço próprio, né? Mas, na verdade, a gente nunca vai vencer sem Deus. Depois, se você tiver problemas com isso, já fiz um vídeo sobre vício, depois dá uma conferida lá. Mas nós não fazemos por esforço próprio, e sim com Deus. Mas eu acho que quando eu assisti, eu falei, nossa, isso realmente condiz com a vida cristã. Então, esse foi o vídeo. Eu, teve praticamente só 2 ensinamentos. Eu queria trazer mais alguns, mas eu acho que pra iniciar essa jornada, eu quero fazer mais vídeos diferenciados assim. Claro, não quero desviar do tema cristão, não quero desviar da palavra de Deus. Mas eu também anuncio que se eu der uma pausa nos vídeos, tipo uma semana fazer 2, igual eu fazer 4, é porque eu vou estar trabalhando numa edição melhor, assim como eu acho que esse vídeo ficou um pouco melhor editado. Então, se demorar pra sair um pouco mais, não se preocupem, não vou parar de postar. Mas me falam aí, você gostou do filme? Gostou do filme, né? Eu ainda nem lançou, né? Mas você gostou do vídeo? Me fala aí. Deixa o like, compartilha pra todo mundo que gosta de Homem-Aranha e que pode ser tocado pelo filme. Jesus utiliza diferentes estratégias, talvez, pra converter. E eu tô tentando fazer isso agora. Tô tentando trazer um tema legal, assim, um tema que todo mundo gosta, né? Que é Homem-Aranha e de herói, pra tentar atrair um público cristão. Então, compartilha pra todo mundo que você conhece, que pode ser tocado pela fé. E, de verdade, leva esses ensinamentos. Toda vez que você for assistir um filme, tenta ver com outros olhos. Não só, claro, você vai ver o filme ali pra prestar atenção na história, mas também ver com os olhos em que pode ter um ensinamento. Sempre tem um ensinamento ali. E esse ensinamento pode ser um ensinamento cristão. Então, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por ouvir eu. E é isso, tamo junto. Deus te ama, tchau.